Igreja Assembleia de Deus o Precursor, nossa lição número 6, o Filho como Verbo de Deus, texto áureo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João capítulo 1 versículo 14, verdade prática, Jesus Cristo, o Verbo eterno, é a revelação plena e visível de Deus ao mundo, manifestando graça, verdade e a glória do Pai. Olá e bem-vinda, bem-vindo! Hoje a gente tem um material de estudo que mergulha numa das aberturas mais famosas e, vamos ser sinceros, enigmáticas da literatura, o comecinho do Evangelho de João. Exato. É um texto que não perde tempo, né? Ele não começa com genealogia, nem com nascimento, ele joga a gente direto no cosmos falando de um tal de verbo. Joga mesmo. E o autor faz isso de um jeito que parece um grande quebra-cabeça. A primeira frase já é uma charada. Sim. Ele diz, olha, existe alguém que eu vou chamar de verbo, que estava lá no princípio de tudo. E mais, ele estava com Deus e ele era Deus. Certo. A missão que o nosso material de estudo propõe é justamente essa. Montar esse quebra-cabeça, seguindo as pistas que o próprio texto dá. E a gente separou, assim, 3 grandes blocos de pistas para a gente conversar. Perfeito. Então, nossa missão hoje é essa: desvendar a identidade e o propósito desse verbo. A primeira pista, pelo visto, está na própria palavra verbo. Exato. Em grego, logos. E, segundo o material que a gente analisou, essa não era uma palavra qualquer jogada ao vento. Ela já tinha um peso enorme no mundo antigo, não é? Um peso gigantesco. E é aí que a genialidade do texto começa a aparecer. Ah, Para os filósofos gregos, sabe, o logos era a razão universal, um princípio impessoal que ordenava o cosmos, quase como as leis da física hoje. entendi. Já para outros grupos, tipo os gnósticos, era uma espécie de emanação divina, um ser intermediário. Ok. O que João faz é pegar essa palavra que todo mundo conhecia e virá-la de cabeça para baixo. Ele basicamente diz, vocês estão falando de um o quê, eu estou falando de um quem. Nossa, que virada. O logos não é um princípio, é uma pessoa. E não é um intermediário, é o próprio Deus. Essa ressignificação, assim, é o ponto de partida de tudo. Certo, então o palco está montado. A primeira frase do texto, o primeiro grande verso do poema é: no princípio era o verbo. A nossa fonte destaca que essa frase é um eco deliberado da primeira frase da Bíblia lá em Gênesis. No princípio, Deus criou. Exato. Essa conexão é só um enfeite literário ou tem um propósito mais fundo? É totalmente proposital. E é fundamental para o argumento dele. Ao espelhar Gênesis, o autor está fazendo uma afirmação, assim, bombástica sobre o tempo. Como assim? Gênesis fala do começo da criação, do tempo como a gente conhece. Mas quando João diz, no princípio era o verbo, ele está nos levando para antes disso. Antes do Big Bang, antes de existir um antes. Exatamente. Ele está estabelecendo que o verbo não tem um ponto de partida. Ele simplesmente era. A lição que a gente está usando enfatiza muito isso. A existência de Jesus não começa na manjedoura em Belém. Ele é eterno. Ele é eterno, coexistindo com o Pai fora do tempo. E aqui a coisa começa a ficar bem interessante, porque o verso continua e parece se contradizer. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Sim, Peraí, como algo pode estar com uma coisa e ao mesmo tempo ser essa coisa? Na nossa cabeça isso não fecha, né? A fonte que a gente tem nos dá alguma luz sobre como desatar esse nó? sim. E a chave está nos detalhes da língua original, o grego. Dizer que o verbo estava com Deus, a expressão é pros ton theon. Não é como dizer, sei lá, que uma caneta está com um caderno. Certo. O sentido aqui é muito mais íntimo, de interação. A melhor tradução talvez fosse face a face com Deus. Ah, então a imagem é de um relacionamento. De uma conversa. Isso. Nossa, isso muda tudo. Não é um Deus monolítico, solitário, mas uma divindade que já contém em si um relacionamento, uma comunhão. Isso já é uma ideia explosiva. Exatamente. A fonte aponta que essa pequena preposição, com, já introduz a ideia de pessoas distintas dentro da unidade de Deus. O Filho num diálogo eterno com o Pai. Uau! Agora, sobre a segunda parte, e o verbo era Deus, o material também destaca um detalhe gramatical que é tipo um pisca-alerta no texto. Deixa eu adivinhar. É outra nuance do grego que se perde na tradução. É a mais importante delas. No original, a palavra theos,
Deus aparece sem o artigo definido, o nosso o. E o que isso significa na prática? Bom, o material frisa que alguns grupos que a fonte classifica como heréticos usaram isso para traduzir como o verbo era um Deus, com D minúsculo, um ser divino inferior. Ah, entendi. Mas a análise gramatical mostra justamente o contrário. Essa construção no grego serve para enfatizar a natureza ou a qualidade de algo. Certo. Deixa eu ver se eu entendi como analogia. É como a diferença entre dizer ele é o campeão e dizer ele tem DNA de campeão. Perfeito. A primeira frase fala de um título, a segunda fala da essência da pessoa. É isso? É exatamente isso. A analogia é perfeita. O texto não está dizendo que o verbo é a mesma pessoa que o Pai, mas que ele é feito da mesma matéria divina. Entendi. Ele compartilha em totalidade da essência, da natureza de ser Deus. Então, desfazendo o nó, o verbo é uma pessoa distinta do Pai, com Deus, mas possui a mesmíssima natureza divina, era Deus. Uau! Essa é a primeira grande revelação do quebra-cabeça. Ok. A identidade divina está estabelecida de forma bem complexa. Mas o que esse verbo eterno e relacional faz? O texto não nos deixa esperando e, no versículo 3, já nos joga no meio da criação do universo. A segunda grande pista. E que pista! Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. É uma afirmação de poder absoluto. Total. A doutrina da criação, segundo a fonte, é que Deus cria a partir do nada, ex nihilo. É um ato exclusivo da divindade. Certo. Ao colocar o verbo como agente ativo, o canal pelo qual o universo inteiro veio a existir, o texto está mais uma vez gritando: ele é Deus. Ele não é parte da criação. Ele é o Criador. E o texto continua construindo uma coisa em cima da outra. Depois de Criador, ele passa para a fonte de vida. Nele estava a vida. A fonte que a gente analisou faz alguma distinção sobre que tipo de vida é essa? É a vida biológica, espiritual? O interessante é que a análise aponta para todas elas. A vida física das plantas, dos animais, a vida espiritual e a vida eterna. Tudo junto. Tudo. A expressão sugere uma vida autossuficiente, que não depende de nada externo para existir. E aqui o material cita outro trecho do mesmo evangelho para reforçar a ideia. Porque, como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. É uma fonte que jorra de dentro, então. Exato. Uma característica exclusiva de Deus. E da vida? O poema salta para a luz. E a vida era a luz dos homens. É uma metáfora muito poderosa. Luz contra trevas. Sim. E a luz aqui simboliza a revelação, a verdade, o próprio caráter de Deus, que é descrito em outras partes como alguém em quem não há trevas nenhumas. Uhum. Jesus não é apresentado como alguém que carrega uma lanterna, mas como a própria luz. E o que essa luz faz? Ela expõe e dissipa as trevas, que no contexto são o pecado, a ignorância, o mal. Tem uma parte aí que sempre me intrigou. E as trevas não a compreenderam. A fonte diz algo sobre isso. Parece uma declaração de derrota da luz, né? Pois é, parece, mas é o contrário. E aqui temos outra pérola linguística. Manda. O verbo grego usado, katalambano, tem um duplo sentido. Pode significar compreender, sim, mas o seu sentido principal é dominar, subjugar, extinguir. Ah, então a frase pode ser lida não como as trevas não entenderam a luz. Mas como as trevas não conseguiram apagar a luz. Nossa, que diferença. É uma declaração de vitória. Apesar de toda a oposição e rejeição, as forças da escuridão não puderam e não podem prevalecer contra essa luz divina. Entendi. Isso fecha o segundo bloco de pistas. O verbo não é só eterno e divino, ele é o poder criador por trás de tudo e a fonte de vida e luz que o mal não pode derrotar. Ok, então recapitulando o quebra-cabeça. Temos a identidade divina e o poder cósmico. Mas a charada ainda não está completa. Como essa força universal, esse Logos eterno, se conecta com a gente, aqui na Terra? A peça final do quebra-cabeça. A peça final ainda está faltando. E é aí que o texto dá uma virada cinematográfica, nos levando ao clímax da revelação. É o momento em que o poema desce do cosmos para a história humana.
Versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Uau! Essa é talvez a afirmação mais radical de todo o cristianismo. O Criador eterno, infinito, assume a natureza da sua criatura, finita e frágil. E a palavra escolhida para habitou é espetacular. Sim, eu vi nas nossas fontes que a palavra grega aqui é esquenosen. Qual é o segredo por trás dela? Esconesane significa literalmente armou sua tenda ou montou seu tabernáculo. Ah, Isso é uma alusão direta, inconfundível, ao tabernáculo do Antigo Testamento. Aquela tenda móvel no deserto, onde a presença visível de Deus, a sua glória, habitava no meio do povo de Israel. peraí, essa conexão é incrível. Então é como a diferença entre receber um e-mail de alguém muito importante e essa pessoa vir morar na sua casa. Boa analogia. A presença de Deus no Antigo Testamento era poderosa, mas de certa forma distante, localizada num lugar. O texto está dizendo que em Cristo, Deus não só visitou, ele montou acampamento no nosso bairro. Exato. A divindade se tornou palpável. A arquitetura sagrada virou biologia. Essa é a imagem perfeita. O corpo humano de Jesus é apresentado como o novo tabernáculo, o novo local de encontro entre Deus e a humanidade. E como no antigo tabernáculo, as pessoas puderam ver a sua glória. Certo. O texto continua: E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E que glória é essa? No Antigo Testamento, a glória de Deus, a tal da Shekinah, se manifestava como fogo, como uma nuvem densa. Era algo avassalador, assustador. Mas aqui a glória se manifesta de outra forma. Exatamente. A fonte que a gente estudou argumenta que, enquanto antes a glória era parcial e velada, em Cristo ela se revela plenamente. E o conteúdo dessa glória não é mais poder e juízo avassalador, mas graça e verdade. Faz um contraste direto com a lei de Moisés. Isso. A lei era a verdade, mas em Cristo ele não apenas ensina a verdade, ele é a verdade. A lei exigia, mas em Cristo ele não apenas oferece graça, ele é a plenitude da graça. É interessante esse contraste. A fonte explora por que graça e verdade seria o ápice da revelação divina, em vez de, sei lá, poder e justiça, que também são atributos divinos. Sim, o ponto central do material é que poder e justiça podem ser demonstrados à distância, mas a graça, o favor que a gente não merece, e a verdade encarnada exigem proximidade, exigem relacionamento. Exigem que Deus arme sua tenda com a gente. Exatamente. É a revelação mais íntima possível. E tudo isso culmina na afirmação final que fecha o quebra-cabeça. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Basicamente querem ver o Deus invisível? Olhem para este homem. É a conclusão lógica de todo o argumento. O Deus que é espírito, invisível e inacessível, se torna conhecido. Ele se torna explicado, essa é uma tradução possível do verbo ali, através do Filho. E a fonte destaca a expressão usada em alguns manuscritos antigos, Deus unigênito, monogenes Deus, para dar um último carimbo na divindade total de Jesus. A ideia final é, se você me viu, você viu o Pai. O mistério do Logos está resolvido. É Jesus Cristo. Exato. Então, o que tudo isso significa no final das contas? A gente percorreu uma jornada que começou com um conceito filosófico, o Verbo, o Logos, e vimos ele ser transformado numa pessoa divina e eterna. Depois vimos seu poder cósmico como Criador e fonte de vida e luz. E, por fim, vimos essa pessoa cósmica se tornar um ser humano, armando sua tenda entre nós para revelar como Deus realmente é, cheio de graça e verdade. O ponto central que o nosso material de estudo levanta é que tudo isso não é para ser só uma doutrina teológica complexa, guardada numa estante. É apresentado como um convite. Um convite. Um convite à adoração, por causa de quem o Verbo é, e à proclamação, para que outros também possam conhecê-lo. A conclusão da lição é direta. Conhecer a Cristo é o único caminho para conhecer o próprio Deus. E a missão de quem entende isso é tornar essa revelação conhecida. E isso nos deixa com um pensamento final para refletir. A fonte enfatiza que a revelação máxima do divino, a compreensão mais profunda de Deus,
Exigiu que o Verbo armasse sua tenda entre nós, que se tornasse humano. Sim. Isso me faz pensar numa questão mais ampla. Se o entendimento mais profundo requer essa espécie de encarnação, o que isso sugere sobre a natureza do próprio conhecimento? Será que a verdadeira compreensão em qualquer área que seja, desde a ciência até os relacionamentos, será que ela sempre exige uma ponte entre o abstrato e o concreto, entre a teoria e a experiência vivida?